Nós vamos ver agora como gerar um fluxo de caixa, né? Eu tenho aqui essa action gerar fluxo caixa. Foi exatamente na action que a gente parou, né? Aqui, ó. Gerar fluxo caixa. O que é que eu estou fazendo então nessa action aí? Bom, a primeira coisa, eu preciso de uma lista de naturezas financeiras. Preciso também de um objeto de natureza financeira para eu ir interagindo nessa lista aí. Daí eu tenho três variáveis do tipo inteiro. I e J vão participar de um laço e a variável contador período. Eu carrego então a lista de naturezas financeiras que existe no sistema. Para isso, eu chamo o método consulta do natureza financeira controller passando esse filtro, olha, id like asterisco. Isso é equivalente a eu fazer a seguinte coisa aqui, ó, select all from natureza financeira where id like. Aí, tá? Então ele vai trazer todas as naturezas financeiras para mim. Tá, então eu já tenho aqui um outro controle para ser analisado, que é o natureza financeira controller. Ele tem só esse método mesmo, consulta. Esse método consulta não vai chamar o método atualiza grid, porque eu não preciso atualizar uma grid de naturezas financeiras. Ele vai retornar uma lista de naturezas financeiras para mim. Para isso eu faço o seguinte, olha. Eu chamo o método get, passando a URL, que é o natureza financeira controller. Esse controller está no servidor e já foi usado até em módulos anteriores, no contas a pagar, no contas a receber. Passo o filtro e a página. E recebo isso no stream resposta. Lembre que no servidor eu sempre retorno um array JSON, né? Então lá no servidor eu vou ter um natureza financeira controller. Esse natureza financeira controller chama o método consultar passando um objeto como parâmetro. Daí ele carrega os dados das naturezas aqui. Ele também passa um filtro, sendo que o filtro que eu estou passando aqui para ele é esse aqui, ó, para ele carregar todas as naturezas financeiras, tá? Daí ele carrega todos os dados, todas as naturezas financeiras dentro de result, que é um array JSON. Retornando agora para a aplicação cliente aqui embaixo, ó, eu recebo isso aqui, faço um laço no array JSON que desceu para mim. Para cada item do array JSON, eu crio um valor JSON, transformo esse valor JSON para uma natureza financeira e adiciono essa natureza financeira no meu result, que é uma lista de naturezas financeiras. No final das contas, vai retornar essa lista de naturezas financeiras aqui para mim. Tá? Então, dentro dessa lista de natureza financeira, o que é que vai ter? Vai ter esses dois registros aqui. Ó. Tranquilo? 0 o contador do período. Agora, eu vou fazer um laço com base no número de períodos que o usuário ele informou. Então, o usuário ele vai colocar aqui, ó. Digamos que ele queira um fluxo de caixa diário. Ele vai colocar aqui o número de períodos. Se ele colocar 7, é porque ele quer um fluxo de caixa para os próximos 7 dias. Se ele selecionar mensal e colocar 4, é porque ele quer um fluxo de caixa para as próximas 4 semanas, né? Então eu tenho que fazer primeiramente um laço com base no período que o usuário selecionou, ou no número de períodos que ele selecionou. E logo após, para cada natureza financeira, né, vou fazer um laço aqui na lista de naturezas financeiras. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar a natureza financeira que está na lista e vou jogar no objeto natureza financeira. Daí eu adiciono um campo no fluxo de caixa detalhe. Seto o ID da natureza financeira, seto a classificação, seto a descrição. Os valores eu ponho zerados e já informo que persiste é igual a sim, tá? Porque eu vou querer depois persistir isso aí no meu banco de dados. Tudo isso daqui está sendo feito só no lado do cliente, ok? Daí eu vou testar. Ó. Se o código que tiver no edit código período,
que é esse aqui, for igual a 1, é porque o orçamento que o usuário está querendo, o orçamento não, o fluxo de caixa que o usuário está querendo, é um fluxo de caixa diário. O que é que eu faço então? Eu, no campo período do fluxo de caixa detalhe, né, o fluxo de caixa detalhe, ele tem um campo período, aqui ó. Nesse campo, eu vou inserir o que tem na data inicial, que é a data aqui de origem do meu fluxo de caixa, mais o contador período. O contador período começou em 0. Se o usuário informou aqui 1º de novembro de 2011, o que é que vai aparecer no meu primeiro período? Vai aparecer 1º de novembro de 2011 mais 0, que é 1º de novembro de 2011. Quando ele passar para a próxima natureza financeira, isso foi para a natureza financeira 1, por exemplo. Na natureza financeira 2, vai aparecer período 1º de novembro de 2011. Quando ele passar aqui de novo na natureza financeira, ele acabou esse laço, porque só tem duas. Ele sai do laço interno, vai para o laço externo. Aí ele vai para o segundo período, já que eu escolhi 5 dias. Tá? O usuário ele inseriu 5 períodos no nosso exemplo aqui. Chegou no segundo laço, eu incrementei lá embaixo o meu contador período. O meu contador período agora é 1. Perfeito. Quando ele chegou aqui, o usuário ele quer um período diário? Sim. Né? Então ele entra aqui, voltou para a primeira natureza financeira de novo. Né? Ele vai informar agora o que no período? Lembre que a minha data inicial, segundo o meu exemplo, é 1º de novembro de 2011. 1º de novembro de 2011 mais 1 é igual a 2 de novembro de 2011. É isso que vai aparecer agora no meu período. Tá? Para a natureza financeira 1. Daí ele termina o laço com a natureza financeira, vai para a natureza financeira 2 e ainda está no período de número 1. Né? Vai aparecer de novo 2 de novembro de 2011, agora com a natureza financeira de número 2. Tá? Isso para um período diário. Para um período semanal, eu incremento uma semana de acordo com o contador período. Então, na primeira passada, o contador período vai estar 0. Então, vai ser a semana da data informada. Já se o período for maior do que 1, né, muito provavelmente será, ele vai incrementando a semana de acordo com o contador período. Incrementa uma semana, incrementa 2 semanas e assim sucessivamente. Para o mês, a mesma coisa, só que agora eu incremento o mês. Né? Incremento um mês, incremento 2 meses e assim sucessivamente. Só que agora o que eu guardo no campo período não é a data completa, tá? Eu armazeno apenas o mês, porque eu faço um copy aqui, ó. Então, se a data for 1º de novembro de 2011, eu vou copiar da posição 4, 1, 2, 3, aqui a partir da posição 4, 7 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou armazenar apenas o mês. Tranquilo? Se for bimestral, né, caso o fluxo de caixa seja bimestral, eu incremento o mês de acordo com o período vezes 2, porque agora é bimestral. Se for trimestral, incremento o mês de acordo com o período vezes 3. Se for semestral, incremento o mês de acordo com o período vezes 6. Se for anual, agora eu incremento o ano. Né? E aqui o meu copy vai ser diferente, porque eu não quero que ele armazene o mês, eu quero que ele armazene o ano. Por isso que fica aqui um copy 74, né? A partir da posição 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Tá? Ele vai armazenar apenas o ano no campo do período. E é isso, é assim que nós geramos os nossos fluxos de caixa. Tá? Vamos testar. Eu vou executar o servidor. Vou executar o cliente. Vamos deixar esse nosso F-menu aqui maximizado.
Aí. Então aqui no financeiro eu tenho o fluxo de caixa. Vou executar. Eu não tenho nenhum fluxo de caixa ainda armazenado no banco. Vou clicar em inserir. F1 para consultar o período. Vou colocar um asterisco para ele trazer todos os períodos que eu tenho no banco de dados. Período diário. Vou selecionar. Então, fluxo de caixa diário. Iniciando em 1º de novembro de 2011. Essa data base nós vamos ver depois, que é a partir dessa data que eu vou pegar o que foi realizado, tá? Vou colocar aqui 1º de abril de 2011. Número de períodos 5, exatamente como eu mencionei no exemplo, né? A descrição, fluxo de caixa diário com 5 dias. Vou clicar então em gerar fluxo de caixa. E aí está o nosso laço lá. Tá? Primeiro ele varre o número de períodos, né? Então, para o primeiro período, o que é que ele fez? Pegou a primeira natureza financeira, o nosso contador de período está 0, então ele somou essa data com 0. Ficou 1 de 11 de 2011. Foi para a segunda natureza, ainda está com período 0? Tá, então 1 de 11 de 2011 mais 0 é 1 de 11 de 2011. Terminou a natureza financeira, ele incrementou o contador período. Pegou de novo a primeira natureza financeira, 1 de 11 de 2011 mais 1, 2 de 11 de 2011. Mesma coisa para a natureza 2. E assim sucessivamente, olha, até chegar no último período. Terminou o laço dos períodos, concluiu o nosso método, né? A execução do nosso método, que é para gerar o nosso fluxo de caixa. Vamos ver se isso aqui vai ser armazenado no banco. Vou clicar em salvar. Fluxo de caixa. Está aqui o nosso registro. Fluxo de caixa detalhe. Estão aí os nossos registros, tá? Vamos fazer mais alguns testes. Vamos inserir agora um período semanal. Fluxo de caixa semanal. Começando aí em 1º de 11 de 2011. Data base 1º de abril de 2011. Colocar 4 semanas, tá? Fluxo de caixa semanal com 4 semanas. Vou pedir para gerar e a história. A primeira semana começa no dia 1º, a segunda semana no dia 8, a terceira no dia 15, a quarta no dia 22. Salvei. Já estão aí meus dois fluxos de caixa. Vamos inserir um terceiro agora, mensal. Fluxo de caixa mensal, iniciando aí em 1º de novembro de 2011, data base 1º de abril de 2011. Vou colocar aqui 3 meses, tá? Fluxo de caixa mensal com 3 meses. Vou pedir para gerar e aí está. Ficamos com 6 registros porque nós temos duas naturezas financeiras, né? Então, janeiro, fevereiro e março, né? Falei novembro, mas inseri foi janeiro aqui, ó, tá? Então, janeiro, fevereiro e março. Salvei. Vamos inserir um bimestral. 1º de fevereiro de 2011, data base 1º de abril de 2011, vamos colocar aí 3 períodos, com 3 bimestres, gerar, primeiro bimestre 11 de 2011, que envolve o mês 11 e o mês 12, segundo bimestre 1 de 2012, que envolve 1 e 2, e o terceiro bimestre 3 de 2012, que envolve março e abril de 2012. Salvei. Podemos inserir agora um trimestral. Fluxo trimestral. Vamos colocar aqui de 1º de janeiro de 2012. Data base 1º de janeiro de 2011. Vamos colocar aí 4 períodos, tá? Então, fluxo com 4 trimestres.
Daí ele já gerou, olha, o primeiro período começa em janeiro, vai até março, o segundo começa em abril, vai até junho, o terceiro começa em julho, vai até setembro, e o último começa em outubro, vai até dezembro, né? Nós fizemos para o ano todo de 2012 aqui, só que trimestre a trimestre, tá? Vamos armazenar. Vamos inserir agora um período semestral. Fluxo semestral, iniciando em 1º de janeiro de 2012, tendo como base 1º de janeiro de 2011. Um período, 2 períodos, né? 2 semestres. Fluxo com 2 semestres. Gerei. Aí, ó. Ele pegou do de 1º de 2012, que vai de janeiro até junho, 7 de 2012, que vai de julho até dezembro. Tá? E, finalmente, né, nós vamos fazer o anual. Fluxo anual, 1º de dezembro de 2012, tendo como base 1º de janeiro, aliás, que eu vou colocar 1º de janeiro de 2012, né, tendo como base 1º de janeiro de 2011, vamos colocar 3 anos aí. Fluxo anual com 3 anos. Vamos gerar. Para cada natureza, então, ele criou aí um registro, né? Temos o ano de 2012, 2013, 2014. Ok? Então é dessa maneira que nós geramos aí cada um dos nossos fluxos de caixa, né? Com cada um dos períodos que estão disponíveis.